Bom dia. Foi uma segunda-feira movimentada com trocas de ministros. Apenas uma não estava prevista. O presidente não tinha pensado em trocar o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mas ele pediu para sair quando viu que ele estava sendo um peso para o presidente nas relações com o Senado. O ponto final foi o presidente do Senado pedir sua cabeça nas redes sociais. Começou com a campanha ideológica que a mídia está fazendo contra ministros de direita, né? Foi contra o Weintraub, tem sido contra a ministra Damares, né? Muito contra Ernesto Araújo e também com o ministro Salles do Meio Ambiente. Né? Então, isso é normal, faz parte. Né? Não é dos tempos em que o jornalismo era isento, neutro, que era seguir os fatos, né? Já é dos novos tempos aí de militância. Mas, enfim, é normal na militância, sem problema. Só que aconteceu, ele inclusive foi ao Senado na semana passada, o ministro de Relações Exteriores, a presidente da Comissão de Relações Exteriores, a sua anfitriã, né, perguntou para ele por que ele não saía do ministério, né, e aí ele acabou tuitando. Lá no domingo ele tuitou, revelando que numa conversa que ele teve com a presidente da comissão, que é a senadora Cátia Abreu, que fora ministra da Agricultura de Dilma, né, que Cátia Abreu não se preocupou com vacina, como estava anunciando, mas sim com o 5G, né, e ele insinuou que ela estava fazendo lobby para o 5G chinês. Nesse meio tempo, quinta-feira, os presidentes da Câmara e do Senado tinham ido a São Paulo, conversaram com 10 grandes empresários e financistas, etc., e voltaram com as queixas deles. Tanto que no dia seguinte de manhã, o presidente da Câmara já fez lá um manifesto dizendo que podia haver medidas amargas e fatais. Já era contra o Ernesto Araújo. Aí saiu aquela resposta do Ernesto Araújo em relação à senadora Cátia Abreu. Boa parte do Senado foi contra Ernesto Araújo e o presidente do Senado deu o tiro de misericórdia. Ele viu que não dava e decidiu ir embora. O presidente, então, aceitou. Ao mesmo tempo, o presidente já tinha se programado para fazer mudanças nessa segunda-feira, para fazer uma rearrumação no ministério, pondo ministros mais ativos, mais dinâmicos, em defesa das questões de governo. Tirou o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que se chama José Levi Melo do Amaral Júnior, que tinha induzido o presidente a um erro naquela ADIM, contra o toque de recolher, que deixou o presidente no pincel e levou a escada, né? Deixou o presidente assinando sozinho e lá no Supremo o ministro Marco Aurélio nem aceitou, porque tinha que ter a assinatura de um advogado. E o ministro Fernando Azevedo, que lá naquela reunião, lembram de abril do ano passado, o presidente Bolsonaro já tinha se queixado dele e de Sérgio Moro, de que estava recebendo as informações com atraso, que ele precisava ser prevenido e não ficar sabendo depois pelas redes sociais, pelos jornais, o que tinha acontecido de questões cruciais para o governo. Né? Mas parece que isso não mudou e ele resolveu, então, tirar também. Aí o ministro da Justiça volta para o lugar original dele, André Mendonça, que volta a ser da AGU, da Advocacia Geral, e lá para o Ministério da Justiça vai um nome que havia sido cogitado para diretor da Polícia Federal, que é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, que é advogado e é delegado federal de carreira. Bom, isso foram mudanças políticas, né? O Centrão pode estar por baixo disso, por trás disso, está testando, já conseguiu tirar Pazuello, conseguiu tirar o Ernesto Araújo, né? Se atribui ao Centrão, vai tentar tirar o Salles. Ele está testando até onde vai o fim daquele presidencialismo de coalizão com o qual Bolsonaro acabou, né? Ficou só presidencialismo presidencial, né? Sem força de partidos políticos dentro do governo, mas eles estão testando, né?
Claro que o presidente, se um ministro não tem o apoio do Senado, né, que é um órgão importantíssimo, inclusive é quem apoia embaixadores, né, então tem que aceitar essa saída do ministro, que o ministro também sabe disso, né? Bom, outro caso a ser considerado foi o incidente lá de Salvador, do PM que fez um protesto que não ia mais servir para são palavras dele, deixar que violem a dignidade humana de um trabalhador. O PM acabou morto, né? E isso teve repercussões em Salvador e provavelmente vai dar uma sacudida aí nas atuações de PM, policiais municipais, que a gente vê jogando as pessoas no chão com a maior brutalidade, com a maior violência. É de dar pena, né? Não dá para... muitos deles são formados em direito e sabem quais são os direitos e garantias individuais que estão sendo violados aí nesse período aí de quase histeria, né? Então, vamos esperar as consequências. Eu não estava lá em Salvador, não sei exatamente o que aconteceu, mas a gente percebe as consequências. De Brasília, Alexandre Garcia.